Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça e Paz. Eu sou o pastor Luciano Ponciano e hoje Deus tem uma palavra para a tua vida e para o teu coração. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, tá bom? E avise também aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que o canal possa crescer em nome de Jesus. O intuito deste canal é nós ensinarmos um pouco da palavra de Deus para que você possa alimentar aí a sua alma e ter aí um tempo de bênção na presença do Senhor. Palavra de Deus para nós hoje, Filipenses capítulo de número 4. Hoje a gente vai ter assim um pequeno entendimento a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Carta esta, meus irmãos, que ela é de suma importância para o nosso entendimento, porque muitas vezes na vida nós passamos por coisas que roubam a nossa alegria, roubam a nossa paz, e a carta de Paulo aos Filipenses, ela nos ensina exatamente como não perder a alegria, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Filipenses capítulo 4, versículo 4, olha o que a Bíblia vai dizer. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Senhor, nos abençoe com a tua palavra. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração para o entendimento e para a aplicação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Irmãos, primeira coisa, o que é alegria? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? Será que você é uma pessoa alegre? A palavra de Deus, meus irmãos, nos desafia com essas perguntas. Primeiramente, alegria, meus irmãos, é um estado da alma. Alegria, a Bíblia vai falar lá na carta de Gálatas, no seu capítulo 5, que a alegria, ela é um fruto do Espírito, ela é uma obra de Deus na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, ele vai agora concluir a carta aos Filipenses dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. E neste livro, Paulo vai mencionar algumas coisas que roubam a nossa alegria, que roubam ali as nossas forças, e a primeira delas, meus irmãos, está em Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu quero compartilhar com você aí a primeira coisa que pode roubar a sua alegria. Está lá no versículo 12 do capítulo 1, que diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ah, irmãos, isso aqui é profundo. A primeira coisa que rouba a nossa alegria são as circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, meus irmãos, ele não estava num hotel 5 estrelas, ele não estava de frente para a praia, ele não estava num tempo de férias e nem num tempo de descanso. Mas, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo estava preso. E lá na prisão, meus irmãos, ele era vigiado pela guarda pretoriana, que eram mais ou menos 24 soldados que se revezavam em torno de 24 horas para guardarem ali a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, todos nós sabemos que a prisão, ela é um lugar de depressão, de angústia, de tristeza, de pensamentos ruins. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está aqui dizendo para os irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo que tem me acontecido, as prisões, os naufrágios, os açoites, tudo aquilo, os apedrejamentos, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, meus irmãos, naquela prisão, ele começa a pregar para os guardas, e os guardas começam a se converter a Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, meus irmãos, que circunstâncias ruins acontecem com todos nós. Talvez nesse exato momento você esteja vivendo uma situação muito difícil na sua vida. Um desemprego, uma enfermidade, uma crise conjugal, uma crise pessoal, uma crise financeira. São tantas circunstâncias que roubam a nossa alegria que nós acabamos perdendo muitas vezes a fé, perdendo a esperança. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina, alegrai-vos sempre no Senhor.
A Bíblia vai dizer em João capítulo 16, versículo de número 33, o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus também disse isso. O salmista vai dizer o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. O que tem roubado a sua alegria? Será que as circunstâncias têm roubado a sua alegria? Eu quero convidar você nesse momento a colocar essas circunstâncias diante do Senhor e dizer: Senhor, entra com providência na minha vida. Entra com providência na causa deste meu irmão, desta minha irmã, deste meu amigo, desta minha amiga. E que essas circunstâncias, ó Pai, que à primeira vista parece algo ruim, algo negativo, seja transformada em bênção para a glória do Teu nome. A segunda coisa, meus irmãos, que rouba a nossa alegria está lá no versículo de número 1 do capítulo 2, quando Paulo vai dizer o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, a segunda coisa que tem uma capacidade muito grande de roubar a nossa alegria são as pessoas. Se você lida com pessoas, meu irmão e minha irmã, as pessoas são ingratas, as pessoas são traiçoeiras, as pessoas, meus irmãos, elas se apresentam como amigos, mas no final acabam nos surpreendendo de uma maneira muito negativa. Quantas pessoas já não paralisaram a sua vida por causa de alguém? Quantas pessoas não estão sofrendo agora por causa de uma calúnia, por causa de uma fofoca, por causa de uma ingratidão? Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que as pessoas têm uma capacidade muito grande de roubar a nossa alegria. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que nenhuma pessoa, que ninguém roube aquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração, que é a sua alegria. A única maneira, meus irmãos, das pessoas não roubarem a nossa alegria é perdoarmos. Tem uma frase, meus irmãos, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o perdão é a faxina da alma. Quantas pessoas estão enfermas no corpo, na alma e no espírito porque não conseguem liberar o perdão? Estão com as suas vidas paralisadas porque alguém um dia as magoou, porque alguém um dia as ofendeu. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Se queremos ter alegria na nossa vida, precisamos aprender a perdoar. Tem uma frase do Tertuliano que diz o seguinte: se você deseja ser feliz por algum tempo, vingue-se. Mas se você deseja ser feliz para a vida inteira, perdoe. O perdão é a faxina da alma. A terceira coisa, meus irmãos, que rouba a nossa alegria, aqui em Filipenses, viram como que Filipenses é interessante, irmãos? Cada capítulo tem algo que rouba a nossa alegria e como nós podemos vencer isso que tenta roubar a nossa alegria. Capítulo 3, irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ah, meus irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, irmãos, uma das coisas que tem roubado a alegria de muita gente é o dinheiro. As pessoas ultimamente, meus irmãos, estão preocupadas em ter, em ganhar, custe o que custar, elas querem ter dinheiro a todo preço. Quantas pessoas, meus irmãos, já não perderam a noite de sono por causa de uma conta, por causa de um boleto? Quantas pessoas, meus irmãos, já não perderam a alegria da sua vida por causa de finanças? Dizem aí que 70% das famílias brasileiras estão endividadas.
Meus irmãos, o dinheiro, ele deixou de ser apenas uma moeda de troca, mas para muitas pessoas o dinheiro passou a ser um Deus. Há pessoas que casam pelo dinheiro, se separam por causa do dinheiro. Há pessoas, meus irmãos, que mentem, que roubam, que fazem tudo por causa do dinheiro. E o dinheiro, meus irmãos, tem se tornado um verdadeiro Deus e tem roubado a alegria de muitas pessoas. Muitas pessoas atrelam a felicidade ao dinheiro. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que não é errado ter dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A minha oração, meus irmãos, é que o dinheiro não seja um roubador, um ladrão da sua alegria, mas que o dinheiro seja uma bênção para que você possa ter uma vida e um coração generoso, para que você possa ser uma pessoa próspera, abençoada e também uma pessoa abençoadora. Quantas pessoas já não perderam uma noite de sono por causa de dinheiro? Não deixe que o dinheiro ou que as finanças roubem a sua alegria. E por último, capítulo 4, versículo de número 6. Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quarta coisa que rouba a nossa alegria, meus irmãos, já não são as circunstâncias, nem as pessoas e nem o dinheiro, mas é ansiedade. Meus irmãos, nós vivemos a geração da ansiedade. As pessoas estão ansiosas demais, irmãos. E ansiedade é excesso de preocupação. E já há estudos que dizem que 70% das nossas preocupações, elas nunca acontecerão. Então, irmãos, se você conhece uma pessoa ansiosa, aliás, se você não conhece uma pessoa ansiosa, eu quero te apresentar. Se você tiver um espelho aí na sua casa, depois você dá uma olhada no espelho e você vai ver a pessoa mais ansiosa da face da terra. Nós somos ansiosos, irmãos. E para vencer a ansiedade, nós precisamos descansar no Senhor. Há pessoas, meus irmãos, que são tão ansiosas que elas precisam de medicamento para dormir e medicamento para permanecer acordada no dia seguinte. Estão sempre preocupadas com o amanhã e se esquecem de viver o hoje, se esquecem de viver o momento. Por isso que Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando tiver algo preocupando aí o seu coração, a sua mente, leve isso ao Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro o seguinte: levai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses nos ensina, meus irmãos, 4 coisas que roubam as nossas forças, a nossa energia e a nossa alegria: circunstâncias, pessoas, dinheiro e ansiedade. Que Deus abençoe a sua vida e que não falte na sua vida a alegria do Senhor. Que você vença as circunstâncias difíceis, que você vença as pessoas que estão tentando te puxar para trás, que você vença as crises financeiras e que você vença a ansiedade, no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te abençoe em nome de Jesus.